Pense na última vez em que você se sentiu ansioso, incerto ou sobrecarregado. O que estava acontecendo naquele momento? Provavelmente não foi um evento real, mas sim o pensamento de algo que poderia acontecer. Talvez sua mente estivesse repetindo um erro passado, imaginando um fracasso futuro ou sussurrando dúvidas sobre sua capacidade de lidar com o desafio. Aquela voz dentro da sua cabeça, aquela que constantemente narra sua vida, julgando suas ações e te puxando para ciclos de preocupação e dúvida. E se essa voz não for realmente você? Hoje você está prestes a descobrir algo que tem o poder de transformar a maneira como você se vê. E se eu te dissesse que a voz interior que você tem ouvido por anos, a voz do medo, da crítica, da hesitação, nada mais é do que uma resposta condicionada? E se suas lutas mais profundas não vierem de quem você é, mas sim de quem você pensa que é? E o mais importante, até o final desta jornada, você descobrirá a realização mais poderosa que pode libertá-lo das garras dessa ilusão de uma vez por todas. Reserve um momento. Ouça. Há uma voz em sua cabeça falando agora. Talvez ela esteja reagindo ao que você está ouvindo, analisando ou questionando. Mas aqui está a pergunta mais importante. Quem está ouvindo? Esta é uma pergunta que fascinou grandes pensadores ao longo da história, os antigos estoicos, monges budistas, psicólogos modernos. Todos exploraram a estranha realidade da consciência humana. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, escreveu uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Mas o que isso realmente significa? A mente é como um rio, sempre se movendo, sempre fluindo com pensamentos, emoções e impulsos. Mas assim como o rio não é o observador de suas próprias águas, seus pensamentos não são os observadores de si mesmos. Você é o observador. Seus pensamentos vêm e vão, mas algo dentro de você permanece inalterado, algo mais profundo do que qualquer emoção ou crença passageira. Mas a maioria das pessoas não percebe isso. Elas passam suas vidas completamente identificadas com seus pensamentos, confundindo a voz em suas cabeças com seu verdadeiro eu. É por isso que um único pensamento negativo pode arruinar o dia inteiro de alguém. Se sua mente lhe diz que não sou bom o suficiente, e você acredita nisso, esse pensamento molda suas emoções, sua confiança e até mesmo suas ações. Se sua mente diz que vai falhar e você aceita isso como verdade, você começa a agir de maneiras que reforçam essa crença. Esse fenômeno tem um nome em psicologia: fusão cognitiva. Acontece quando ficamos tão emaranhados com nossos pensamentos que perdemos a capacidade de vê-los como separados de quem somos. O Dr. Stephen C. Hayes, fundador da terapia de aceitação e compromisso, explica que quanto mais nos fundimos com nossos pensamentos, mais eles ditam nossas emoções, comportamentos e toda a percepção da realidade. Mas aqui estão as boas notícias. Assim como confundimos com nossos pensamentos, também podemos nos desarmar deles. E isso muda tudo. Considere isso. Se você estivesse sentado em uma sala e um rádio começasse a tocar mensagens negativas dizendo que você não é inteligente o suficiente, não é bem-sucedido o suficiente, não é bom o suficiente, você acreditaria? Você presumiria que, porque o rádio está dizendo essas coisas, elas devem ser verdadeiras? Claro que não. Você reconheceria que é apenas ruído. E ainda assim, quando nossas próprias mentes reproduzem essas mensagens, nós as aceitamos sem questionar. Isso ocorre porque a mente é como uma máquina, constantemente processando e gerando pensamentos. Muitos desses pensamentos nem são originais. Eles são ecos de experiências passadas, vozes de pais, professores ou expectativas sociais. Alguns são medos passados de geração em geração. Outros são simplesmente padrões automáticos criados pela necessidade do cérebro de prever e proteger. Mas aqui está o segredo. Só porque um pensamento aparece não significa que seja verdade. Um provérbio zen afirma que você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. Isso significa que você não precisa eliminar pensamentos para ser livre. Você só precisa parar de se identificar com eles. Liberdade não é a ausência de ruído mental, é a capacidade de vê-lo como ele é. Então aqui está algo para refletir. Se você não é seus pensamentos, então quem é você? Se você consegue ouvir a voz na sua cabeça, então quem está ouvindo? Esta é a chave para desvendar uma verdade mais profunda sobre você, uma que a maioria das pessoas nunca percebe. E isso é só o começo. Na próxima sessão, exploraremos de onde vem essa voz interior, como ela foi moldada e a surpreendente verdade sobre suas origens. A resposta desafiará tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo. Mas, por enquanto, faça uma pausa. Observe seus pensamentos. Quem os está observando? Pense em quando você era criança, antes das expectativas, antes dos medos. Antes que a voz na sua cabeça se tornasse tão alta, você se lembra de uma época em que você simplesmente não se questionava,
sem questionar cada movimento seu? Isso porque, naquele estágio, sua mente ainda não havia sido condicionada pelo mundo ao seu redor. Mas, à medida que crescemos, algo acontece. O mundo começa a nos moldar. Pais, professores, amigos, sociedade, todos eles contribuem para a voz que agora fala em sua cabeça. Uma criança que é constantemente criticada pode crescer com uma voz interior que diz: eu não sou bom o suficiente. Uma criança que é instruída a sempre ter cuidado pode desenvolver uma voz que constantemente avisa para não correr riscos. Não é seguro. Essas vozes começam como mensagens externas, mas com o tempo elas se tornam internalizadas, misturando-se aos nossos pensamentos tão perfeitamente que as confundimos com as nossas. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, descreveu esse processo como a formação do superego. A voz internalizada da autoridade que dita o que é aceitável e o que não é. É a voz que mantém você sob controle, aplicando regras sociais e limitações pessoais. Mas aqui está o problema. Embora essa voz possa servir a um propósito e nos manter funcionais na sociedade, ela também pode se tornar uma prisão. Ela pode nos manter presos em ciclos de dúvida, perfeccionismo e medo do fracasso. Carl Jung, outro grande psicólogo, levou essa ideia mais adiante. Ele acreditava que dentro de cada pessoa existe tanto uma persona, a máscara que usamos para o mundo, quanto uma sombra, as partes de nós mesmos que reprimimos. A voz interior geralmente trabalha para manter a persona enquanto suprime a sombra. Ela nos diz o que devemos e não devemos fazer, quem devemos e não devemos ser. Ela nos faz ter medo de sair dos limites, de abraçar nosso potencial máximo, porque isso pode atrapalhar a identidade cuidadosamente elaborada que construímos. Mas o que acontece quando você desafia essa voz? Quando você começa a reconhecê-la, não como sua verdade, mas como condicionamento, considere isso. Se um papagaio foi treinado para repetir frases negativas, isso significa que ele acredita nessas palavras? Não, ele está simplesmente repetindo o que lhe foi ensinado. E, no entanto, muitas vezes tratamos nossos próprios pensamentos como verdades absolutas, embora muitos deles não sejam nada mais do que ecos de experiências passadas. O neurocientista Dr. Joe Dispenza explica que o cérebro é como um registro do passado. Os pensamentos que você pensa com mais frequência criam caminhos neurais, fortalecendo esses padrões ao longo do tempo. É por isso que alguém que passou anos pensando pensamentos negativos achará difícil se libertar. O cérebro deles foi programado para adotar esses padrões. Mas as boas notícias: assim como o cérebro pode ser condicionado à limitação, ele também pode ser recondicionado à liberdade. É aqui que a consciência se torna seu maior poder quando você começa a observar seus pensamentos em vez de acreditar neles automaticamente. Algo incrível acontece. Você cria espaço entre a voz e seu verdadeiro eu. Esse espaço é o começo da liberdade, porque nesse espaço você percebe algo profundo. Se você pode ver o pensamento, então você não é o pensamento. Se você pode ouvir a voz, então você não é a voz. Eckhart Tolle, autor de O Poder do Agora, chama essa percepção de despertar da consciência. Ele explica que a maioria das pessoas vive a vida inteira como se estivesse presa dentro de suas mentes, nunca questionando o fluxo constante de pensamentos que ditam sua realidade. Mas no momento em que você testemunha a mente, em vez de se identificar com ela, você entra em uma consciência mais profunda, que está além do pensamento, além do condicionamento, além do medo. Agora pense em como isso se aplica à sua vida. Quantas de suas lutas, ansiedades e medos diários vêm realmente da realidade? E quantas vêm simplesmente da voz em sua cabeça? Com que frequência você se impede de agir por causa de um resultado imaginado que nem aconteceu? Quanto do seu estresse é criado por pensamentos sobre o futuro ou o passado? Coisas que nem são reais no momento presente? Aqui está um desafio para você. Nas próximas 24 horas, comece a prestar atenção ao seu diálogo interno. Observe as palavras, o tom, os padrões. Não tente mudá-los. Apenas observe. Você pode se surpreender com o que encontrar. Você pode perceber que muito do que sua mente lhe diz não é útil, não é necessário e, o mais importante, não é você. Mas se você não é a voz em sua cabeça, então quem é você? Se seus pensamentos são apenas respostas condicionadas, então o que está além deles na próxima sessão? Iremos ainda mais fundo. Você aprenderá uma técnica poderosa para se desligar da voz em sua cabeça, para entrar em um nível mais alto de consciência e para resgatar seu verdadeiro eu. A resposta para esta pergunta, aquela que pode mudar tudo, aguarda. Você passou a vida inteira ouvindo essa voz dentro da sua cabeça. Ela está lá desde que você consegue se lembrar, moldando suas decisões, influenciando suas emoções e até mesmo ditando como você se vê. Mas agora você está começando a ver algo diferente. Você está começando a perceber que essa voz não é seu verdadeiro eu. É uma resposta condicionada, uma coleção de influências passadas,
medos e expectativas sociais disfarçadas de sua identidade. Então agora a questão é, como você se liberta dela? O primeiro passo é a conscientização. Você não pode mudar o que não vê. A maioria das pessoas passa pela vida sem ter consciência de seus próprios padrões mentais, reagindo impulsivamente a quaisquer pensamentos que surjam. Mas no momento em que você dá um passo para trás e observa, tudo muda. Em vez de se perder em seus pensamentos, você se torna o observador deles. E quando você observa sem apego, o poder que eles tinham sobre você começa a enfraquecer. Pense nisso como assistir a uma tempestade através de uma janela. Se você for pego pela tempestade, ela parecerá caótica, avassaladora. Mas no momento em que você dá um passo para trás e observa de longe, você percebe que a tempestade não é você. Ela está apenas passando. É por isso que a meditação tem sido praticada por milhares de anos por buscadores espirituais, filósofos e até neurocientistas modernos. Meditação não é sobre silenciar a mente, é sobre vê-la claramente. Quando você se senta em silêncio e simplesmente observa seus pensamentos irem e virem, você começa a entender algo profundo. Você não é seus pensamentos, você é o espaço em que eles surgem. O renomado professor espiritual Ram Dass disse uma vez que a mente é como um macaco louco, pulando de galho em galho. Mas no momento em que você para de persegui-la, você percebe que não é o macaco. Mas a consciência por si só não é suficiente. Você também deve aprender a se desidentificar da voz. Desidentificação significa perceber em um nível profundo que seus pensamentos não têm poder sobre você, a menos que você escolha acreditar neles. Só porque sua mente diz algo não significa que seja verdade. A mente lhe dirá que você não é bom o suficiente, não é capaz, não é digno, mas essas são apenas gravações antigas. Ecos de condicionamentos passados. Quando você para de reagir e começa a questionar, essas ilusões começam a se dissolver. Aqui vai um exercício. Na próxima vez que um pensamento negativo surgir, em vez de acreditar nele, pergunte a si mesmo quem está pensando esse pensamento. Se você consegue ouvir o pensamento, então claramente você não é ele. Você é algo mais profundo, algo além. E quanto mais você pratica isso, mais a voz interior perde o controle. Mas o que acontece quando a mente resiste? O que acontece quando a voz tenta puxá-lo de volta para seus velhos padrões? É aqui que a maioria das pessoas luta. A mente não gosta de perder o controle. Ela lutará para manter sua posição como a força dominante em sua vida. Ela tentará convencê-lo de que é você, que seus medos são reais, que suas limitações são absolutas. Mas aqui está a verdade. A mente não é sua inimiga. É apenas uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, funciona melhor quando você está no controle. Psicólogos estudaram uma técnica chamada difusão cognitiva, que é a prática de se distanciar de seus pensamentos em vez de ficar preso a eles. Um método poderoso é rotular seus pensamentos em vez de se identificar com eles. Por exemplo, em vez de dizer que não sou bom o suficiente, diga que minha mente está pensando que não sou bom o suficiente. Você vê a diferença? A primeira afirmação é uma identidade, a segunda é apenas uma observação. E quando você começa a ver seus pensamentos como eventos mentais passageiros em vez de verdades absolutas, o domínio deles sobre você enfraquece. O filósofo Jiddu Krishnamurti disse uma vez que a forma mais elevada de inteligência humana é a capacidade de observar sem julgamento. Esta é a chave. Quando você observa sua mente sem reagir, sem julgar, sem acreditar em cada palavra que ela diz, você recupera seu poder. Agora você pode estar se perguntando, se eu não sou meus pensamentos, então quem sou eu? É aqui que a verdadeira transformação começa, porque além da voz na sua cabeça, além da mente condicionada, há algo mais profundo. Algo intocado pelo medo, dúvida ou limitação. É a consciência que está observando o tempo todo. É a presença que existe por baixo de todo o barulho. Alguns chamam de verdadeiro eu, outros chamam de consciência pura. Mas não importa o nome que você dê, a experiência é a mesma. Quando você para de se identificar com a mente, você sente uma profunda sensação de paz, clareza e liberdade. Você percebe que nada externo pode defini-lo porque sua essência está além do pensamento, além da forma. Na parte final desta jornada, descobriremos a verdade mais poderosa de todas. A percepção de que, uma vez que você para de acreditar na voz interior, você se torna ilimitado. Você verá como entrar totalmente em sua verdadeira natureza, não mais controlado por velhos padrões, mas livre para criar, viver, ser. A resposta espera. Você chegou até aqui. Você começou a questionar a voz em sua cabeça, a observá-la, a se separar dela. E agora você está à beira da realização mais poderosa de todas, aquela que pode mudar tudo. Se a voz dentro de sua mente não é realmente você, então o que resta? Se os pensamentos que ditaram seus medos, suas dúvidas e suas limitações são apenas ecos de condicionamento, então quem é você quando os deixa ir? É aqui que a maioria das pessoas hesita,
Porque no momento em que você para de se definir por seus pensamentos, algo aterrorizante e estimulante acontece. Você entra no desconhecido. Durante toda a sua vida, seu senso de identidade foi construído em torno das histórias que sua mente conta, os papéis que você desempenha, os medos que carrega, as crenças que mantém. Tudo isso moldou sua percepção de si mesmo. Mas quando você percebe que nada disso é realmente você, um espaço se abre, um silêncio sob o ruído, uma quietude sob o caos. E nesse espaço há infinitas possibilidades. Pense nisso. Se você não for mais controlado pela voz interior que ditou cada movimento seu, então o que mais é possível? Se você não estiver mais preso pelos medos e limitações da mente, o que você poderia se tornar? Esta não é apenas uma questão filosófica, é a chave para a verdadeira liberdade. O grande místico Rumi disse uma vez que você nasceu com asas. Por que prefere rastejar pela vida? A razão pela qual a maioria das pessoas se sente presa não é porque o mundo está contra elas, é porque suas próprias mentes as estão mantendo pequenas. Elas passaram tanto tempo ouvindo a voz da dúvida, a voz do medo, a voz da limitação, que elas se esqueceram de sua verdadeira natureza. Elas se esqueceram de que, por baixo de tudo isso, elas já são livres. Então, como você entra nessa liberdade? Como você vive além da ilusão da mente? A resposta é simples, mas nem sempre fácil. Você para de acreditar na história. GH. Eu não posso mudar. Eu sou muito velho, muito jovem, muito quebrado, muito perdido. Mas nenhuma dessas são verdades. Eles são apenas pensamentos. E os pensamentos só têm poder quando você acredita neles. O que acontece quando você para? Quando você para de acreditar em suas limitações, você se torna ilimitado. Quando você para de se identificar com o medo, você se torna destemido. Quando você para de se apegar à voz em sua cabeça, você descobre a vasta e ilimitada presença que esteve com você o tempo todo. É por isso que grandes pensadores, professores espirituais e filósofos ao longo da história falaram da mesma verdade de maneiras diferentes. Lao Tzu, o antigo sábio chinês, disse: "Quando eu deixo de lado quem eu sou, eu me torno o que eu poderia ser." O Buda ensinou que o sofrimento vem do apego, não às coisas, mas aos pensamentos. Até a neurociência moderna confirma isso. O cérebro é plástico, o que significa que ele pode se reconectar. Você não é fixo. Você não está preso. Você não é prisioneiro do seu passado ou da sua mente. Você é algo muito maior. E quando você abraça completamente essa verdade, tudo muda. Você não reage mais à vida a partir de um lugar de medo. Você não vive mais pelo velho roteiro que sua mente vem repetindo. Em vez disso, você se move a partir de um lugar de profunda consciência, de presença, de criação. Imagine caminhar pelo seu dia sem a voz constante da dúvida. Imagine tomar decisões sem ser retido pelo medo. Imagine experimentar a vida não como uma coleção de preocupações, mas como um desdobramento fluido e sem esforço. Isso não é fantasia. É realidade para aqueles que acordam da ilusão da mente. E agora a escolha é sua. Você continuará a ouvir a velha voz, a voz que o mantém pequeno, a voz que não é realmente você? Ou você vai além disso para a verdade de quem você realmente é? Você já sabe a resposta, porque no momento em que você para de acreditar na ilusão da mente, você entra em algo muito maior, a consciência ilimitada que estava observando o tempo todo. Esta é sua verdadeira natureza. Esta é sua liberdade e ela esteve aqui o tempo todo. Obrigado por assistir.